Olá, está entrando no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No século XIX, por meio da imprensa, os contos escritos passaram a ser disseminados entre os leitores. Nesse período, Machado de Assis publicou diversas histórias que retratavam os costumes e o imaginário da sociedade brasileira daquela época. Além dele, muitos escritores renomados têm lugar de destaque quando o assunto é conto de tradição literária. E para falar sobre de que maneira os textos clássicos podem cativar e motivar leitores do ensino fundamental, convidamos Juraci Assman Saraiva, assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário FEEVALE, a ilustradora Ana Raquel e a professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rosa Kubarriche. E você também pode participar do Salto para o Futuro. Ligue para 0800 21 6689. Se quiser enviar suas perguntas por fax, o nosso número é 0, código da operadora 21 2232 3271. E quem quiser também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvebrasil.com.br. Da cultura oral à literária, o Brasil viveu uma grande revolução em fins do século XIX. Um nome significativo nesse panorama é, sem dúvida, o de Machado de Assis, que nos deixou, além do legado de sua literatura, um espaço que consagra autores e obras imortais, a Academia Brasileira de Letras. Romancista, teatrólogo, crítico literário, poeta e contista, Machado teve um papel muito importante na literatura brasileira. Os contos da tradição literária brasileira estão intimamente ligados ao desenvolvimento das tecnologias de impressão, que marca o início da era do jornalismo industrial. É quando a imprensa ganha força e torna-se o veículo de uma parte significativa da produção literária. Surgem os folhetins, precursores das novelas de rádio e TV. Nesse contexto, o conto, narrativa breve, com poucos personagens e temas do cotidiano, conquista um público leitor sempre ávido por novidades. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável? Repito que sim. E falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual com o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Figuras como Machado de Assis e João do Rio consagraram uma nova forma de narrar, o conto. Essa manifestação característica da cultura oral passa a ser também um gênero valorizado na cultura literária. Você fura o pano. Nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, sim. Mas que vale isso? Eu é que furo o pano. Vou adiante, puxando por você. Que vem atrás obedecendo ao que eu faço e ao que eu mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Ah, é você, imperador. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e teve uma infância simples. A saúde era frágil, mas a vontade de aprender superava qualquer obstáculo. Aos 16 anos, Machado publicou seu primeiro trabalho literário, o poema Ela. Daí em diante, não parou mais. Foi aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, colaborador de jornais como o Correio Mercantil, escreveu peças de teatro e publicou muitos livros. Como contista, foi um mestre do gênero. Um de seus contos mais famosos é Um Apólogo. Acompanhe agora o desfecho da história. Mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha para muita linha ordinária. Mais uma vez é o trabalho do pessoal do grupo O Baú, que conta e canta, os integrantes Silvia Ferraz e Marcelo Peregrino.
Começando o Salto para o Futuro de hoje, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença. Ana Raquel, ilustradora de livros para o público infanto-juvenil, realiza oficinas de ilustração e performance. Recentemente lançou Imágicas, o livro de imagens comemorativo de 25 anos de trabalho no Salão do Livro de Belo Horizonte. Também ilustrou o livro Um Apólogo, de Machado de Assis. E aí, Ana, eu quero saber de você quais foram os desafios aí dessa sua parceria com o Machado. Bom, o Machado me desafiou desde que eu estava no colégio, né? Eu até escrevi um texto aqui no final a respeito, porque a gente não conseguia ler Machado naqueles livros pesados, né? Com aquele texto, aquele corpo pequenininho e tal, e sempre a gente achava que o professor devia gostar muito daquilo. E eu fugi dele durante muito tempo, até que eu me deparei com o Apólogo, que é uma delícia de história, super crítica e tudo. E como a gente tem a veia crítica demais na nossa família, eu apaixonei por esse espírito. Depois, há 3 anos atrás, quando a DCL me convidou para fazer, eu fiquei felicíssima da vida, né? Foi assim, aí foi o desafio de fazer um livro mais agradável do que aqueles que a gente tinha na escola, sem ilustração, sem imagem, que ajudasse a gente a viajar mais nela. E a oportunidade também de contar a história através de coisas que rolaram na época, da situação política, social, tudo que estava rolando na época, que tem a ver com a narrativa dele, em vez de ficar desenhando uma agulha com perna, boca e olhos, conversando o tempo todo com a linha, né? Então, me desafiou e eu gosto de desafio. Tá certo. Juraci Assman Saraiva, outra convidada nossa, é assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário FEVALE. É coordenadora de pesquisas voltadas para a metodologia de leitura, tendo publicado o título Literatura e Alfabetização, do Plano do Choro ao Plano da Ação. É pesquisadora da obra de Machado de Assis e publicou, entre outros, o livro O Circuito das Memórias em Machado de Assis. Então, Juraci, a Ana Raquel já falava um pouco dessa imagem que ela tinha na época da infância, dos livros áridos, pesados de Machado de Assis. Muitos professores e muitos alunos têm uma resistência também de trabalhar, de ler essas narrativas do Machado, por ter essa imagem da complexidade. De que forma essa imagem pode aí ser desconstruída na escola? Bem, eu penso que esse é o primeiro desafio do professor, porque um autor não está inscrito apenas nos textos que ele escreveu. Existe também uma conceituação desse autor que circula e que, de alguma forma, interfere na sua recepção. Então, de modo geral, costuma-se dizer que Machado tem uma linguagem muito difícil, que ele é muito chato, que a narrativa dele é muito cerrada, muito complexa. Então, penso que este é o primeiro desafio a que o professor tem que responder. E buscar entre as produções de Machado, e eu diria que particularmente entre os contos, porque nós estamos falando aqui do ensino fundamental, então eu não recomendaria a leitura dos romances, mas sim dos contos. Então eu penso que o professor deve buscar entre esses contos aqueles que podem atender a temas que sejam do interesse dos seus alunos. E a partir desse objetivo, né, dessa interação temática, explorar os textos de uma forma interativa, de modo que ele ajude os alunos a reconstruírem a compreensão desse texto. Penso que este é um caminho, embora também o produto em si seja importante. Tá certo. A gente vai discutir muito esses caminhos no programa de hoje. Rosa Kubarich, professora e coordenadora geral do estágio supervisionado do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também é colaboradora e pesquisadora do Centro de Documentação e Pesquisa da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E também autora de livros didáticos de leitura e redação. Rosa, aí a gente discutiu um pouco com a Ana e também com a Juraci essa importância de uma roupagem mais leve para esses textos, para esses contos de Machado de Assis e de outros autores consagrados da nossa literatura. O mercado já contempla essa demanda dos professores, essa demanda da sociedade, da escola? Olha, a gente agora está vivendo um momento muito pleno disso, né? Porque essa versão desse conto mais pesado, de uma letra pequena, como ela falou, e esse desafio a que ela se referiu, hoje a gente já tem um pouco mais de instrumentos, de ferramentas para poder trabalhar na nossa sala de aula e, de alguma forma, seduzir um pouco mais, pegando pela embalagem.
Por quê? Porque a criança, quando ela pega o livro, ela vê o produto. A gente vive numa sociedade de consumo em que a embalagem é muito importante, do sabão em pó e até o livro. E essas embalagens têm mudado. E isso vem favorecer e vai dar a esse professor uma ferramenta um pouco mais agradável dele trabalhar. Então, muitos contos foram pensados das coletâneas, foram transformados em livros, tal como o Apólogo da Ana Raquel, mas há outros autores, ilustradores, que estão sendo contemplados com a produção nova. E a gente tem assistido, de um tempo para cá, um quantitativo significativo e de boa qualidade. Quer dizer, o texto continua ótimo, maravilhoso, não mudou em nada. O que muda? É a forma de apresentar, é um produto novo. Então, aquele produto novo que vai para a prateleira, ele sempre é sedutor, porque ele tem uma embalagem bonita. E isso já nos facilita muito, né? Tá certo. Temos a primeira participação por telefone. No programa de hoje, quem fala com a gente é a Andréia do Tocantins. Tudo bom, Andréia? Tudo. Boa noite. Falo do teleposto do Colégio Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia. O Boletim do Salto cita que os indivíduos não se cansam de narrar, de ouvir, de vivenciar narrativas. Também concordamos com isso. No entanto, quando nós, professores, incentivamos e mediamos esse trabalho, ou seja, que nossos alunos coloquem isso por escrito, barramos em várias dificuldades de leitura, de interpretação e até mesmo falta de interesse. Como iniciar trabalhos envolvendo os contos literários nesse ambiente? Boa noite, obrigada. Obrigado, Andréia, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro Juraci. Então, a Andréia desenhou aí um cenário de dificuldades que o professor muitas vezes encontra na sala de aula. De que forma elas podem ser superadas para se propor esse tipo de trabalho? Bem, a Andréia tem toda a razão, porque não é fácil simplesmente chegar a conquistar o aluno como leitor, porque a literatura ela tem uma séria concorrência com outras linguagens. Quando eu digo uma séria concorrência, eu não acho que ela seja ruim, essa concorrência, mas é difícil para o professor transformar essas outras linguagens num colaborador para o seu trabalho. Então, isso que a Andréia diz é voz geral. Há uma dificuldade de fazer com que os alunos, de fato, se interessem. Mas penso que a escola deve preparar também esse aluno para que ele venha a ter esse interesse pelos contos da tradição literária através de um trabalho que parta do fácil e do divertido para o difícil e mais refinado e nem por isso menos divertido. Então, eu vejo que a escola deveria desenvolver um programa de leitura que fosse orientado para um plano pedagógico mais geral. De modo que, ao chegarem na sexta, sétima, oitava série, os alunos estivessem preparados para fazer a leitura de textos mais complexos. Então, eu coloco isso como a primeira dificuldade e não vou me estender muito em relação a essa questão, mas eu gostaria de dizer que, além dessa, o professor deve desenvolver métodos que provoquem o interesse do aluno pela leitura. Métodos que estão, inclusive, descritos no seu texto do boletim. De fato. Tá certo. Temos mais uma participação no programa de hoje. Agora é a vez da Maria José, do Maranhão. Tudo bem, Maria José? Tudo bem. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é das cursistas do Teleposto da TV Escola. Como podemos trabalhar os contos literários como forma motivadora de cativar e formar leitores, usando a interdisciplinaridade, a fim de motivar não só os alunos, mas os professores também? Boa noite e obrigada. Obrigado, Maria José, pela sua participação aqui no Salto. Rosa, então, esses contos também podem ser aí um caminho para essa interdisciplinaridade? Olha, eu acho que a interdisciplinaridade é um ganho muito grande. Pelo seguinte, você não pode trabalhar com uma obra, seja esse autor contextualizado nos dias atuais, é mais fácil para o aluno que ele conhece, mas você trazer um conto de escola, um Machado que viveu num século que não é o dele, para um leitor, pois é o leitor que vai atualizar esse conto, mas eu preciso trazer o universo de Machado. E ele vai descobrir que esse conto de escola, ou que esse apólogo, é algo que ele pode botar na vida dele, que está acontecendo. Muita gente agulha e muita gente alinha. Então, isso cabe discussão. O que você pode fazer para tornar isso uma leitura mais agradável?
como que uma pessoa que viveu no século XIX, com aquele contexto, naquela época, onde era a capital, quem é que vivia ali, quem foi o Machado, ou de repente, um outro autor qualquer que você queira, o Lima Barreto ou o Monteiro Lobato, que foram de períodos diferentes, né? Monteiro Lobato mais adiantado, né? Em termos de época, você pode trabalhar muito bem trazendo a vida deles. E ele começa a estabelecer relações entre a vida dele, o contexto da época do autor, que vai estar refletido nesse texto que está aqui. Então, aqui eu tenho um conto de escola que na época era uma palmatória. Hoje a gente não tem mais palmatória. Então, que época foi essa? Quem foi esse menino que estudou? Será que esse menino hoje também, hoje tem palmatória? Quais são os métodos da escola, né? Como é que eu lido com isso? Eu acho que você consegue, assim, trabalhar a história, trabalhar a geografia da época, trabalhar a própria língua portuguesa, e isso servir de aporte, né, para que ela possa fazer um trabalho interdisciplinar, integrado, e a criança aproveitar mais, o leitor aproveitar mais. Agora nós vamos ouvir a participação da Rose, do Rio de Janeiro. Olá, Rose. Olá, boa noite a todos. Eu sou Rose, orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul. Estamos aqui com um grupo de professoras da rede municipal de ensino e a pergunta é a seguinte: a aquisição do prazer de ler pode ser prejudicada pelo professor que propõe um texto inadequado para a faixa etária dos alunos? Obrigada. Obrigado, Rose, pela sua participação. Um abraço a todas as professoras da Rede Municipal de Paraíba do Sul que estão ligadinhas no Salto para o Futuro. Ana Raquel, então, ela fala do prazer de ler, a questão da faixa etária, um texto inadequado para esses alunos, como isso pode afetar essa conquista do prazer de ler. Gostaria que você abordasse isso também. E falando também da questão das ilustrações, eu acho que está muito ligada essa abordagem, esse visual diferente dos livros, né? Então, o professor... Eu tenho observado, em oficinas que eu tenho feito por aí, em ProLer, em outros lugares, o professor ele cresceu, deixou de ser criança, ficou adulto e costuma passar batido pelas ilustrações em geral. Por quê? As pessoas não têm tempo de ficar olhando nuvem, enxergando castelo e bichinho nas nuvens, não tem, no dia a dia não dá muito tempo. Então eu tenho observado que o professor passa por cima da ilustração até por falta de tempo mesmo, né? de perceber isso. E ele esquece que como é que fala? Essa viagem da ilustração, que no meu caso eu procuro trabalhar nas entrelinhas, eu procuro não contar uma história linear, né? Então, na hora que o professor pega um livro desse tipo, que é um texto antigo, que é um texto dessa toda maneira que a gente está falando aqui, e que poderia ser pesado. E se ele observar a viagem da ilustração, como ela está costurando, como vocês falaram, você pode trabalhar história, geografia e várias coisas em cima. Então, o professor, se ele se apoia nesse produto novo que é o livro, com imagem, com toda uma roupagem que é mais próxima, né, da criança de hoje, ele vai fazer uma viagem maravilhosa ali e vai levar os alunos dele. Vai despertar esse prazer de ler. Vai despertar o prazer de ler, através da imagem. Um conto do escritor Machado de Assis foi o ponto de partida para uma atividade numa escola no Rio de Janeiro. É o que você confere depois do intervalo. Até já!